Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos começar as revisões para o teste. Lembrando que a Pro não vai dar resposta, as respostas da atividade de revisão, porque a Pro quer saber quem é que realmente está estudando, certo? Então, a Pro vai explicar a vocês um pouco, para a gente revisar. O nome já está dizendo revisão, certo? Vamos lá, esse vídeo a Pro vai dividir em blocos. Português, depois vem geografia e depois vem religião. Por quê? Porque esse vídeo vai quarta-feira, que vai servir já para o teste de sexta e o teste de segunda-feira, certo? Vamos começar com português. Os assuntos de português é poema, separação de sílabas, encontro vocálico, ditongo, tritongo, hiato e carta. Todo mundo sabe esse assunto. O que é que a Pro fez? Colocou um textozinho, e nesse texto você vai me dizer quais são as partes de um poema, Lembra o que a Pro falou? Versos e estrofes, Os versos são as linhas e a estrofe são os conjuntos de versos, certo? Então, a Pro pede quantas estrofes e quantos versos tem o poema, o que acontece quando se abraça um amigo, aí vocês vão interpretar o poema, certo? E o que é um poema, minha gente? Aprovei falando que poema é um gênero literário em que transmite emoção, transmite angústias, transmite diversos sentimentos em um poema, não é isso? Vamos lá. O 4 é separação de sílabas. Vocês vão separar as sílabas normalmente. E a Pro também trabalhou sobre encontro vocálico, ditongo, tritongo e hiato. O encontro vocálico é o que, minha gente? O encontro das vogais, Elas podem estar juntas, duas juntinhas, que a gente chama de ditongo, pode estar três juntinhas, que a gente chama de tritongo, mas pode estar também uma sozinha, separada, que a gente chama de hiato. O que acontece? Como é que vocês sabem se uma palavra é ditongo, tritongo e hiato? Vocês vão ter que separar as sílabas e vão perceber se tem duas juntas, três ou uma sozinha, certo? Vamos lá. Aí a Pro pergunta no quinto. Quando uma palavra é considerada ditongo, diferencie tritongo de hiato? Muito fácil. Classifique as palavras abaixo de ditongo, tritongo e hiato. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que separar, certo? O 8. Trabalhamos também meios de comunicação, no caso, a carta, Estamos trabalhando agora com e-mail, que veio substituindo a carta. E a carta, era um meio de comunicação antigo, Que aí tinha o remetente, o destinatário, o conteúdo. Fizemos trabalho de atualidade, sobre esse assunto. Então, ficou super fácil. Aí, 8. Qual era o meio de comunicação utilizado antigamente pelas pessoas para encurtar as distâncias? Existem alguns elementos que não podem faltar numa carta. O que é que não pode faltar em uma carta, minha gente? Fizemos trabalho de atualidade sobre isso. O que deve ter no cabeçalho da carta? O cabeçalho da carta é o início. Lembre que a gente bota, Na carta a gente bota o quê? A cidade, de onde a pessoa, o remetente, tá escrevendo. O destinatário é aquele que vai receber a carta. Então, no início, a gente coloca o quê? A cidade e a data, mês e ano. Depois, a gente bota uma saudação inicial para a pessoa, que a gente está mandando a carta. Escreve o conteúdo da carta. No final, a gente dá uma despedida, com a saudação de despedida. E no final, a gente assina. Então, quem assina a carta é quem está mandando a carta. Certo, meus amores? Pois bem, essa é a nossa revisão de português. Super tranquila, super fácil, certo? Agora vamos para a nossa revisão de geografia. Vamos lá, revisão de geografia. Os assuntos de geografia: paisagem, elementos da natureza, água, rios e relevo. Certo, meus amores? A Pro pergunta: a paisagem, lembra que a Pro falou que paisagem, existe dois tipos de paisagem, a paisagem
natural e a paisagem cultural, que também pode ser paisagem modificada, pode ser paisagem que foi transformada pelo homem, tudo isso é tipo de paisagem. A paisagem natural que a gente conhece, os zoológicos, o parque da cidade, são as plantações, né? A natureza de um modo geral. E a modificada, a gente pode falar que é o quê? São os prédios, as casas, as ruas, tudo isso são paisagens que têm interferência do homem. A gente chama de paisagem modificada, que teve uma modificação, certo? Aí a própria pergunta, explica o que significa uma paisagem. Durante as aulas estudamos dois tipos de paisagens, quais foram elas? Cite exemplo de paisagem cultural e paisagem natural de Salvador. Lembra que a prof deu vários exemplos de paisagem natural de Salvador e paisagem cultural? Pois bem, qual outro nome podemos nos referir à paisagem cultural? Né? Existe a paisagem natural e a paisagem cultural. A paisagem cultural a gente pode também chamar de quê? Paisagem modificada, paisagem transformada pelo homem. Ponto. Paisagem, vamos trabalhar isso aí. Vamos agora trabalhar a parte de água e rios, né? Rios são correntes de água, né? Que segue seu caminho. Ele pode ter uma foz, ele tem a foz, ele tem a nascente, né? A nascente é o local onde ele nasce, a foz onde ele chega e deságua. Tem os seus rios afluentes, são aqueles rios que se encontram, né? No rio principal. Como se chama o local onde o rio nasce? O que são águas oceânicas e águas continentais? Ó, o nome já está dizendo. Águas oceânicas, mares, águas continentais são a água doce, certo? Cite algumas formas de relevo. Relevo é para falar o quê? São modificações que acontecem na superfície da Terra. Ela pode ser planalto, pode ser planície, depressão, pode ser montanhas. A montanha é a maior elevação que nós temos. Temos vales também. Lembra que fizemos no na atividade de ofício? Na atividade de ofício tem tudo certinho e também tem no módulo de vocês, certo? E aí a própria pergunta, cite algumas formas de relevo e explique o que são planaltos. Planaltos é mais baixo do que uma montanha, não é isso? E maior do que uma planície. Isso depende do nível do mar, certo? Cite algumas formas de relevo, né? Explique que são planaltos. Como se chamam as maiores elevações do relevo? Muito, muito fácil. Geografia, né, meus amores? As dúvidas a prova vai tirar. A professora não vai responder a atividade, certo? As revisões já estão, se eu não me engano, já estão no site todas. Então, o que é que a Pro orienta a vocês? Façam as revisões, copiem logo as revisões no caderno, né? Tentem responder o que vocês tiverem dúvida, ó, entre em contato com a Pro, certo? Vamos lá agora para a nossa revisão de religião. Vamos lá, revisão agora de religião. Religião, meus amores, baseada, o texto é todo baseado na apostila, certo? Quem não tem apostila ou sem querer levou junto com as atividades de fevereiro, fala com a Pro no Zap, que a Pro vai mandar via Zap para vocês, certo? Quem perdeu a apostila. Na nossa apostila de religião, essa primeira etapa, trabalhamos o quê? Ensino religioso, né? Que é uma disciplina que ela tem a função de transmitir e de refletirmos, né, sobre as diferentes crenças religiosas. Então, ela constitui, o principal é propor reflexões, né, sobre costumes, valores de determinados povos, certo? E a religião é um conjunto de princípios, de crenças, né, de determinados povos, certo? Tudo isso está na nossa apostila de religião. A gente também estudou 3 povos principais, né, que têm seus textos sagrados. O islamismo, que ele tem o Alcorão, o judaísmo, que tem o Torá, e o cristianismo, que tem a Bíblia. Por que eles têm os textos sagrados? Para que servem esses textos sagrados? Esses textos sagrados, meus amores, servem
para transmitir informações, né, desses povos, da crença desses povos. Então, para isso servem os textos sagrados, transmitir conhecimentos, valores, a cultura de determinados povos, certo? Vamos lá. Nossa revisão tem lá. Qual o objetivo do ensino religioso? Qual o significado de religião? O livro Alcorão pertence a qual povo? É o judaísmo? É o islamismo ou é o cristianismo? Cite algumas funções dos textos sagrados escritos. A quem pertencem esses livros sagrados? Bíblia e Torá, né? Quem são os responsáveis por esses livros? Por que se deve registrar as tradições religiosas? Né? Por que a gente deve registrar isso? Se a gente não registrar, se os nossos antepassados não tivessem registrado isso, nós saberíamos como funciona a religião? Não, então é muito importante que se tenha uma tradição, né? Um registro sobre tudo, sobre essas crenças religiosas. E aí a gente vai, ó, complete. Jesus nos ensina a amar ao próximo. Essa daí, ó, tá na ponta da língua de vocês. Quem é o nosso Pai Criador, né? É Deus? O que Jesus nos ensinou sobre o amor? O que é o amor, minha gente, né? O que vocês entendem sobre amor? O assunto de religião, ó, super tranquilo, sei que tá na ponta da língua de vocês, certo? Boa sorte para vocês, estudem, né? Dá aquela revisada geral, tentem fazer atividade sem precisar pegar nenhum material, né? Tentem responder sozinho só o que vocês lembram das videoaulas, do Zoom. E depois teve dúvida, aí recorre ao livro, recorre à apostila. Aí, ó, vocês vão ficar craque, certo? Um beijo, fique com Deus e boa sorte.